Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ectos no Brasil. Estou aqui com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 27 de outubro, nós faremos a leitura no Evangelho de Marcos, do capítulo 14 ao 16. E assim, vamos finalizar o Evangelho de Marcos, tá bom? Então, vamos para a leitura. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Dali a 2 dias, começaria a festa da Páscoa, com 8 dias de duração, e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e líderes religiosos estavam procurando um modo de prender Jesus e matá-lo. Eles concordaram em que não deveriam fazer isso durante a semana da Páscoa. Não queremos iniciar uma guerra, disseram. Jesus estava em Betânia como convidado de Simão, o leproso. Enquanto jantava, uma mulher apareceu com um frasco de perfume muito caro. Abrindo o frasco, ela derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. E alguns convidados ficaram indignados. Que desperdício! Esse perfume poderia ser vendido pelo valor do salário de um ano e o dinheiro distribuído entre os pobres. Eles fuzilavam a mulher com os olhos. Jesus, porém, disse: Deixem-na em paz, porque vocês a incomodam. Ela acaba de fazer algo tão maravilhoso para mim. Os pobres estarão sempre aí, todos os dias, mas eu não. Sempre que quiserem, poderão fazer algo por eles, mas não para mim. Ela fez o que pôde, quando pôde. Ungiu meu corpo para o sepultamento. Tenho certeza de uma coisa: em qualquer lugar do mundo em que a mensagem foi pregada, o que ela fez aqui será lembrado e admirado. Então Judas Iscariotes, um dos 12, procurou o sacerdote principal, determinado a trair Jesus. Eles mal podiam acreditar no que ouviram e lhe prometeram uma boa recompensa. Ele ficou apenas esperando o momento certo de entregá-lo. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, dia de preparar o sacrifício da Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: Onde queres que preparemos a ceia da Páscoa? Ele orientou 2 dos discípulos: Vão para a cidade. Um homem com um jarro de água encontrará vocês. Sigam-no. Perguntem ao proprietário da casa em que ele entrar. O mestre quer saber em qual aposento ele poderá comer a ceia da Páscoa com seus discípulos. E o homem mostrará a vocês uma sala no 2º andar, espaçosa, limpa e arrumada. Façam ali os preparativos. E os discípulos foram para a cidade, e tudo aconteceu como ele lhes dissera. Eles prepararam ali a refeição pascal. Depois do pôr do sol, ele chegou com os 12. Quando estavam à mesa, Jesus disse: Tenho algo difícil, mas importante a dizer. Um de vocês me trairá, alguém que nesse momento come comigo. Chocados começaram a dizer um após o outro: Eu não. E ele respondeu: É um dos 12, alguém que come sempre comigo. O Filho do Homem sofrerá a dor da traição, já prevista nas Escrituras. Até aí nenhuma surpresa. Mas, ai do traidor do Filho do Homem, melhor que ele nunca tivesse nascido. E durante a refeição, depois de tomar o pão e abençoá-lo, Jesus o partiu, deu aos discípulos e disse: Tome, isso é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças a Deus, entregou-os a eles também, e todos beberam. E ele disse: Isto é meu sangue, a nova aliança de Deus, derramado em favor de muitos. Não beberei vinho outra vez, até o dia em que o beber no reino de Deus. Então eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Jesus alertou-os: Por causa do que vai acontecer comigo, vocês irão se dispersar. Isso é para cumprir um texto das Escrituras que diz: Vou ferir o pastor e as ovelhas ficarão desorientadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, todo afoito, declarou: Ainda que todo mundo fuja, eu não fugirei. Jesus respondeu: Não tenha tanta certeza.
Ainda esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E Pedro protestou, falando sem pensar: ainda que eu tenha de morrer contigo, jamais te negarei. Todos os outros disseram o mesmo. Então eles foram para um jardim chamado Getsemane. Jesus disse aos discípulos: fiquem aqui enquanto eu vou orar mais adiante. Levando consigo Pedro, Tiago e João, ele mergulhou em grande agonia e declarou: a tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se no chão e orou: Paizinho, Pai, tu podes me livrar. Afasta esse cálice de mim. Mas, por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quando voltou aos discípulos, encontrou os 3 dormindo e disse a Pedro: Simão, você veio para dormir? Não pode aguentar nem 1 hora? Fiquem atentos. Orem sempre para que não caiam em tentação, antes mesmo de perceber o perigo. Uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. Depois disso, voltou ao seu lugar e fez a mesma oração. Retornando mais uma vez, ele os encontrou dormindo. Eles simplesmente não conseguiam manter os olhos abertos e não tinham nem como se desculpar. Ele voltou pela 3ª vez e disse: Vocês vão dormir a noite toda? Minha hora chegou. O Filho do Homem está prestes a ser traído e entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos. O traidor chegou. Ele mal acabou de falar e Judas, do grupo dos 12, apareceu, acompanhado por um bando de maus elementos enviados pelos principais sacerdotes, líderes religiosos e demais líderes. Eles traziam espadas e paus. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem o beijar é o procurado. Prendam-no. E não o deixem fugir. E ele foi direto a Jesus e o beijou, dizendo: Mestre, Mestre, e os homens então o prenderam com muita brutalidade. Mas um dos que estavam com Jesus desembainhou a espada e atacou o servo do sacerdote principal, cortando-lhe a orelha. Mas Jesus reagiu: O que é isto? Vieram me buscar com espadas e paus como se eu fosse um bandido perigoso? Dia após dia estive ensinando no templo e vocês nunca moveram um dedo contra mim. Vocês acabam de confirmar os escritos proféticos. Nessa hora, todos os discípulos já haviam fugido. Um jovem seguia o grupo de longe. Tudo que ele trazia sobre o corpo era um lençol. Alguns daqueles homens tentaram agarrá-lo, mas ele escapou. Fugiu nu, deixando o lençol para trás. O grupo que prendeu Jesus levou-o ao sacerdote principal, que estava reunido com os principais sacerdotes, líderes do povo e líderes religiosos. Pedro os seguira a uma distância segura. Quando chegaram ao pátio do sacerdote principal, ele se misturou com os servos e foi se aquecer perto da fogueira. Os principais sacerdotes, conspirando com o concílio judaico, tentavam achar acusações contra Jesus para condená-lo à morte. Não encontraram nada. Muitos davam falso testemunho, mas um depoimento contradizia o outro. Alguns homens apareceram com essa história. Nós o ouvimos dizer: vou derrubar o templo, construir com tanto esforço e em 3 dias construirei outro, sem ao menos erguer a mão. Mesmo assim, não havia plena concordância entre os relatos. E neste momento, o sacerdote principal levantou-se e perguntou a Jesus: o que você tem a dizer dessa acusação? Jesus não deu resposta. O sacerdote principal insistiu, mudando a pergunta: você é o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus disse: sim, eu sou, e você mesmo verá. E o Filho do Homem assentado à direita do... Sim, eu sou, e você mesmo verá o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Nessa hora, o sacerdote
principal perdeu a compostura, rasgando a própria roupa, gritou: ouviram isso? Acha que precisamos de mais testemunhas? Vocês testemunharam a blasfêmia. Vão deixar que isso fique assim? Por unanimidade, eles o condenaram e foi sentença de morte. Alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e batiam nele, provocando: quem bateu em você? Profetize. Os guardas levaram-no dali sem interromper o espancamento. Enquanto isso, Pedro estava no pátio, e aconteceu que uma das empregadas do sacerdote principal, vendo Pedro se aquecer ali, olhou para ele e disse: você estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou: não sei do que você está falando. Quando lhe passou pelos pórticos, o galo cantou. A moça apontava para ele e dizia aos que estavam por ali: ele é um deles, tenho certeza. E Pedro negou mais uma vez. Pouco depois, as pessoas ali começaram a insistir: você tem de ser um deles, está na cara que você é galileu. Então Pedro ficou muito nervoso e jurou: nunca vi esse homem de quem vocês estão falando. Na mesma hora, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Sem se conter, desabou a chorar. Marcos, capítulo 15. À primeira luz do dia, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos convocaram uma sessão com todo o concílio judaico. Eles amarraram Jesus com cuidado e foram levá-los a Pilatos. E Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: se você diz. Os sacerdotes principais derramaram diante do governador um dilúvio de acusações. E Pilatos insistiu: você não vai responder nada? São muitas acusações. Mesmo assim, ele ficou em silêncio e Pilatos ficou impressionado. Havia o costume de se libertar um prisioneiro na festa, qualquer um que o povo pedisse. E na ocasião havia outro prisioneiro chamado Barrabás, preso com revoltosos que haviam cometido assassinato num levante contra Roma. E a multidão logo iria apresentar o seu pedido, e Pilatos se antecipou a eles: vocês querem que eu liberte o rei dos judeus? O governador sabia que fora por pura inveja que os sacerdotes haviam entregado Jesus. No entanto, os principais sacerdotes haviam orientado a multidão para que pedissem a libertação de Barrabás. Mas Pilatos perguntou: então o que farei com esse homem que vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram: crucifique-o! E Pilatos objetou: mas por qual crime? Contudo, eles gritavam ainda mais alto: crucifique-o! Pilatos atendeu ao pedido da multidão, libertou Barrabás e entregou Jesus para ser açoitado e crucificado. Os soldados levaram Jesus ao palácio chamado Pretório e reuniram uma tropa inteira. Revestiram-no com um manto de púrpura, puseram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Então começaram a zombaria. Viva o rei dos judeus! Eles lhes batiam na cabeça com um bastão, cuspiam nele e ajoelhavam-se diante dele como se o reverenciassem. Quando cansaram das chacotas, tiraram o manto de púrpura e o vestiram de novo com suas roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Um homem estava passando de volta do trabalho. Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo. Eles o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Os soldados levaram Jesus ao Gólgota, que significa colina da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra para aliviar a dor, mas ele não aceitou. Então o pregaram na cruz. Depois fizeram um sorteio para ver quem ficaria com suas roupas. Jesus foi crucificado às 9h da manhã. A acusação, o rei dos judeus, foi escrita numa placa. Com ele crucificaram 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam caçoavam, sacudindo a cabeça e ironizando:
Você alegou que poderia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias? Mostre agora seu poder. Salve-se. Se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz. Os principais sacerdotes e os líderes religiosos também estavam ali misturados ao povo, divertindo-se e zombando de Jesus. Ele salvou os outros, mas não pode se salvar? Ele é mesmo o Messias, o rei de Israel? Então desça da cruz e todos nós acreditaremos em você. Até os que estavam crucificados com ele participaram da zombaria. Então do meio-dia às 3 da tarde, toda a terra ficou na escuridão. Cerca das 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que viram aquilo ouviram e disseram: ele está chamando Elias. E um deles correu, pegou uma esponja mergulhada em vinagre, ergueu-a numa haste e deu de beber a Jesus, e disse: vamos ver se Elias vem para tirá-lo daí. Depois de um grito de dor, Jesus deu seu último suspiro. Naquele instante, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. Quando o capitão da guarda viu que Jesus já não respirava mais, exclamou: ele era o Filho de Deus. Algumas mulheres observavam à distância, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe do jovem, Tiago e de José, e Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, elas o seguiam e serviam e tinham vindo com ele para Jerusalém. Mais tarde, sendo o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, apareceu José de Arimateia, membro respeitado do concílio judaico. Ele aguardava com expectativa a vinda do reino de Deus. Enchendo-se de coragem, procurou Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos duvidou que ele tivesse morrido tão rapidamente e mandou o capitão verificar se Jesus estava de fato morto. Com a garantia do capitão, ele entregou o corpo de José. Ele entregou o corpo a José. José havia comprado um lençol de linho, depois envolveu o corpo e o depositou no túmulo que havia escavado na rocha. Pôs uma grande pedra na entrada. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam o sepultamento. Marcos, capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé trouxeram especiarias para embalsamar Jesus. E na manhã de domingo, assim que o sol raiou, elas foram ao túmulo. Estavam preocupadas e diziam umas às outras: quem irá rolar a pedra do túmulo para nós? E ao chegar, elas descobriram que a pedra já estava sendo rolada. Era uma pedra muito grande. Elas se aproximaram e viram um jovem vestido de branco assentado à direita. Ficaram muito assustadas. Então ele lhes disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vejam vocês mesmas que o lugar está vazio. Agora podemos ir. Digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Vocês o verão lá, exatamente como ele disse. E elas saíram o mais rápido que puderam, nervosas e ainda um tanto atordoadas. Amedrontadas, não disseram nada a ninguém. Depois de ressuscitar, Jesus apareceu bem cedo na manhã de domingo para Maria Madalena, a quem havia libertado de 7 demônios. Ela procurou os antigos companheiros na fé, chorando, e deu a notícia a eles. Quando ouviram que ele estava vivo e que ela o tinha visto, não acreditaram nela. Mais tarde, ele apareceu de forma diferente a 2 deles que caminhavam pelo campo. Eles voltaram e contaram aos demais, mas esses também não acreditaram no relato. Depois disso, quando os 12 estavam jantando, ele apareceu e os repreendeu severamente pela incredulidade, pois se recusavam a acreditar nos que o tinham visto ressuscitado.
Então ele ordenou: saiam pelo mundo, vão a toda parte e anunciem a mensagem com as boas notícias de Deus para todos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem se recusar a crer está condenado. Esses são alguns dos sinais que acompanharão os que crerem. Eles vão expulsar demônios em meu nome, falar em novas línguas, pegarem serpentes e até beber veneno sem que nada lhes aconteça. Também vão impor as mãos sobre os enfermos e curá-los. Então o Senhor Jesus, depois de orientá-los, foi levado ao céu e assentou-se ao lado de Deus no lugar da mais alta honra. Os discípulos saíram por toda parte pregando. O Senhor trabalhava com eles, confirmando a mensagem com provas inquestionáveis. Amém, meus irmãos? Somente até aí. Então, finalizamos o Evangelho de Marcos. Fique conosco até a próxima leitura. A paz do Senhor Jesus.